Bonjour! Chegamos então ao ascendente em Escorpião para os horóscopos de 2022. Lembrando sempre que horóscopos são sim visões genéricas, generalizadas, né, em relação a um mapa natal. Afinal, eu precisaria ter o mapa de cada pessoa aí que está assistindo o vídeo, que tem ascendente em Escorpião, para saber onde que está essa distribuição planetária. Eu posso ter um mapa de 20 pessoas com ascendente em Escorpião e terem distribuições completamente diferentes. Então, a tal da promessa natal, que é o que eu sempre falo lá no Instagram, inclusive se você não me segue e quiser seguir, lá no Nemia Astro, eu sempre mostro esse cruzamento de dados. Então, a gente tem sim uma individualidade astrológica, né? Qualquer país, cidade, evento, pessoa tem o seu próprio mapa. Aqui eu vou dar, então, uma visão geral para quem tem esse ascendente em Escorpião. O que é legal ver de horóscopos? Ver através do ascendente, porque existe uma lógica, existe uma técnica quando a gente faz horóscopos. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, se você está interessado em aprender, que mostra qual é a lógica por trás. Bom, vamos começar aqui por quê? Porque ascendente Escorpião, né, assim como todos os outros signos fixos, eu falo a gente porque eu tenho um estélio em Leão, né? A gente é a bola da vez, né? Bom, a gente começa com 2022 com Vênus retrogradando em Capricórnio até o final, né, de janeiro. Capricórnio no seu mapa está ligado à área 3. A área 3 ela é uma área relacionada a irmãos, pessoas próximas a você. É uma área de negócios e negociações locais. É uma área de deslocamento, tá? Vênus retrogradando ali significa o quê? O que é uma retrogradação? É quando o planeta está muito próximo, né, da posição da Terra, ele dá a impressão que ele está voltando, né, que ele está andando para trás. Óbvio que isso não acontece literalmente, a astrologia é uma decodificação simbólica, né? Então, os processos venusianos, de tudo que engloba no seu mapa, passam por processos de revisão, de reavaliação, né? Ou às vezes a gente percebe um passo mais lento em relação àqueles assuntos. E isso conecta tudo com a sua casa 3, tá? A casa 3, ela é uma casa também de muita intuição e de muita percepção, tá ligada ao eixo do conhecimento, que é um eixo oracular. Aqui a gente tem o júbilo da lua, para quem é estudante de astrologia, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode ir percebendo essa sensibilidade mais aflorada. Vênus em Capricórnio está muito ligada às questões de terra. Vênus no seu mapa reflete relacionamentos. Por quê? Por causa de Libra e porque a casa 7 é a casa natural de Libra? Não, tem nada a ver com isso, tá? Aliás, esquece isso se você quer fazer uma análise individualizada, tá bom? É porque a sua casa 7 está em Touro, já que seu ascendente é em Escorpião. Touro é regido por Vênus, certo? Então, essa Vênus retrogradando lá na 3, existe uma reflexão e uma reavaliação, sim, nas relações de pessoas próximas a você. A casa 3 é o seu ambiente mais próximo, seu bairro, onde você circula, né? Então, pode ser uma reflexão, por exemplo, de como estão essas relações. Lembrando que Vênus em Capricórnio, em relação a essa posição de Touro, que é a 7, é um trígono, tá? Então, pode ser, inclusive, uma reflexão muito bacana de coisas que estão sendo consolidadas ou que, de repente, comece nesse processo aí de movimento e de mudança para consolidar, tá? É legal observar também se você tiver dentro do seu cenário, né, uma possibilidade, por exemplo, de parceria, que de repente tenha surgido um pouquinho antes, e você reflete sobre isso. Será que é válido? Será que não é? Será que vai fazer sentido, né? Será que vai me trazer algum benefício? Pode ser um processo de reflexão em relação a isso também, tá? Bom, Marte entra em Capricórnio também na semana do dia 24 de janeiro, e Marte representa o quê? Ação, né? Atitude, um certo tom de agressividade. Já que Marte em Capricórnio está exaltado, observe que, né, às vezes briguinhas, desentendimentos com pessoas próximas a você. Também a questão com pequenas viagens, tá? É sempre legal ter um pouquinho de atenção. A gente tem Marte regendo a sua casa 1, né? Esse comando de casa 1. E ele também comanda, então, a área de Escorpião e a área de Áries no seu mapa, que é a área 6. A casa 1 e a área 6 estão ligadas a questões físicas, né? A casa 1 e a questão de saúde, que é a casa 6, tá? Então, como Marte entra na 3, ele está correlacionando essas duas áreas, direcionando para a área 3. A área 3 é uma área de transportes, né? Então, a gente tem que compreender aqui que é só ter um pouquinho de atenção nesse deslocamento, tá? Se tiver, por exemplo, alguma mudança em relação ao às vezes, o seu deslocamento de trabalho, né? Por exemplo, você trabalha em um lugar, de repente começa a ter que se deslocar mais em relação a outro, tá? Às vezes pode ser também um momento em que você tem que tomar uma posição, tomar uma iniciativa, e sempre pense no longo prazo, tá? Porque aqui o Marte em Capricórnio, ele pede o quê? Constância, né?
E nós sabemos que tudo que toca Capricórnio remete a quem? Ao dono dessa área, que é Saturno. Saturno está passando por onde? Pela sua área 4. Então podem ser questões, às vezes, de movimento e movimentação ligados à família de origem, né? Ou as pessoas, de repente, se você mora com alguém, as pessoas com quem você divide, né, o seu lar. Podem ser questões com propriedades também, casa, às vezes é físico mesmo, né? Propriedades, tá? Se existe, às vezes, algum processo aí, de repente, de acordo, ou você está pensando em mudar, o que é importante aqui? A gente está falando de terra e aquário, que é ar, tá? Então, assim, é olhar as coisas pelo viés bem prático e racional, o que funciona, o que não funciona, e tomar decisões. Não é para protelar, deixar para depois, depois eu vejo, depois eu resolvo, né? Às vezes a gente pode ter uma tendência a fazer isso, tá? Mas é importante ali, às vezes, tomar alguma iniciativa, tá? Veja qual é a dinâmica que começa a aparecer, então, aí nesse final de janeiro, tá? Outro ponto, a gente tem Júpiter em Peixes, então iniciando o seu ano já em Peixes. Peixes é a sua casa 5, tá? A casa 5 ela é uma casa benéfica, ela é uma casa que faz aspecto com ascendente, é uma casa de criatividade, é a casa do amor, é a casa do sexo por prazer, diversão, né? É uma casa de alegrias, é uma casa de talentos natos ou naturais, né? Então, Júpiter passando por Peixes pode ser um indicador de gravidez, mas é óbvio que vai depender do seu contexto de vida, né? Se você quer, se você não quer, estamos no século XXI, né? Hoje em dia todo mundo pode se cuidar se quiser também, né? Então, ali a gente tem um potencial de explorar, de aumentar todo o potencial da casa 5, tá? Pode ser, por exemplo, um momento bem interessante para você explorar cada vez mais os seus hobbies, as coisas que te dão prazer. Se você tá solteiro, é uma área de contatos, né? Então, aumentar essa rede de contatos aqui, a casa 5 pode estar conectada, ligada às questões, hoje em dia, né, muito populares como aplicativos, tá? É o primeiro passo de uma relação, né? Para uma relação acontecendo, que você precisa conhecer a pessoa, né? Então, esteja aberta aí às oportunidades. Depois a gente tem Marte tensionando Plutão e Saturno. Aqui a gente tem um pouquinho de cutucar um soco a vara curta, é um pouquinho tenso, então tem um pouquinho de atenção. A gente tem 3 planetas que têm correlações maléficas, né, como a gente fala. Se você já assistiu as quintas basiquinhas, né, onde a gente vai trabalhando esse astrologuês no passo a passo, toda a série de planetas já está lá. Então a gente vai percebendo todos os conceitos que são ligados, e aí ajuda também a gente a fazer uma interpretação mais assertiva em relação ao seu contexto de vida, tá? Bom, então Marte tensiona Plutão e depois Saturno, bem no início de abril. A gente tem aqui essa tensão em signos fixos, tá? Então, às vezes claramente a gente está percebendo que as mudanças que estão chegando, né? Aqui pode ser uma mudança ligada à família de origem, ou à terra natal, ou a coisas do seu passado que você está tentando, né? Digamos, se dissipar aí. Isso vem com uma certa tensão, tá? Não é necessariamente algo suave. Pode estar ligado a pessoas e relações também na sua vida, tá? Lembrando que Aquário, ele é um signo visionário. Ele é um signo que olha para o futuro, se desprende do que não faz mais sentido, tá? Só que signo fixo, como eu falei, tem uma certa resistência à mudança, embora a mudança seja iminente, né? A gente tem também dentro desse espectro aqui, né, Peixes ativado também em abril, ligado a essa conjunção de Júpiter e Netuno, tá? Então tem uma conexão ali na metade de abril para o final. O que é uma conjunção? Não é necessariamente um aspecto, né? São duas coisas que se fundem, que se mergem, tá? Então a gente tem Júpiter, que é um benéfico, Netuno dentro da astrologia moderna, tá? Eu não uso eles como regência. É como se ele intensificasse ainda mais, tá? Então pode ser sim oportunidades, né, que venham através de sua capacidade de talentos natos, de autoexpressão, um toque forte aqui para a questão de filhos, crianças, né? Coisas que te tragam prazer, tá? Só que assim, pensa que Júpiter também coloca um certo grau superlativo das coisas. E Netuno joga meio que uma cortina de fumaça, às vezes, né? Pode ser um momento muito inspiracional, né? De conexão muito forte, né? Principalmente se você for uma pessoa espiritualista, né? Ou espiritualizada, sim. Mas a gente tem um outro lado também, que é um lado, às vezes, de ver as coisas com véu muito cor-de-rosa. Sabe quando parece que as coisas elas estão meio... tem uma certa névoa, né? Como se a gente não enxergasse tudo com clareza, tá? Então é legal ter um pouquinho de atenção, porque às vezes a gente toma decisões numa empolgação, né? E depois lá na frente vê que as coisas não eram exatamente como pareciam, tá? Bom, isso acontece também na sua casa 5, né? Então remete às questões de amor, né? Principalmente quando tá, assim, amor no geral, tá? Quando tá bem ali no início, né? Aquelas relações de início, quando você ainda tá apaixonado pela pessoa, né? Quando a gente ainda não conhece, né? Porque a gente só conhece uma pessoa realmente quando convive com ela, né? Bom, a gente tem os eclipses de Touro e Escorpião ativando 18 meses aí no seu eixo de relacionamentos, tá? É um foco muito importante para as relações, tá?
E principalmente com esse nó do sul aqui em Escorpião e no eixo norte aqui em Touro, né, que é o caminho de desenvolvimento, é um foco importante para se dar nas relações, tá? Deixa eu colocar aqui os meus risquinhos, que a gente tem pessoas que amam e pessoas que odeiam, mas eu acho que foi mais fácil de visualizar. Ó, tá vendo? A gente tem essa mudança de nodos, não sei se já não aconteceu algum quiprocó aí na sua vida, quer ver? Entre novembro de 2021 até mais ou menos início de dezembro, tá? Pode envolver relacionamento. Pensa assim, eu tô falando de relacionamento que pode ser casamento, uma relação longa, mas pode ser às vezes uma parceria, uma aliança, uma sociedade que você tenha, tá? É um processo de muita força assim de regeneração, às vezes nas relações, mas onde você vai ter que deixar velhos comportamentos para trás, tá? E aqui o foco é o outro, né? É a relação. O que é importante para você numa relação? O que te traz segurança? O que te traz firmeza? Você quer estar numa relação? Não quer? Você tem algum receio? Tem alguma coisa, de repente, de padrão que você faça, tá? Porque o rabo, né? A cauda do dragão, como falam, eu gosto de falar no do sul, tá lá na casa 1, que é você. Então, existe um certo desprendimento ali. E às vezes são coisas que a gente faz de uma maneira muito inconsciente, ou até como a gente vai levando as coisas, né? Existe um grande processo para você realmente dar uma guinada aí. E pode ser muito saudável para a relação, tá? Só que para isso a gente precisa compreender o que não faz tão bem, né? E às vezes é escorpião, tá? Escorpião é água fixa. São coisas que a gente guarda, que a gente vai deixando, que a gente diz, depois eu vejo isso. Às vezes até do nosso próprio olhar nas relações, né? O que é válido, o que não é, o que me magoa, por que me magoa, né? Qual é a minha relação do meu eu em relação às relações que eu tenho. E é um movimento, tá? Que ele não fica só para 2022, tá? Esse foco, né, nas relações é realmente até metade de 2023, tá? Então, assim, se você já é casado, por exemplo, como que tá essa relação? Ela está na base da confiança, vocês estão construindo coisas juntos, você quer continuar nessa relação. Existem coisas que precisam ser mudadas, né? É fácil ou é difícil mudar? Por quê? Né? E principalmente se existem questões muito emocionais, ou às vezes até de padrões, né, de percepção. Relacionamentos, assim, são duas pessoas, às vezes, com visões completamente diferentes, né? Tentando conviver ali. Então, existe um certo ponto de equilíbrio aqui, tá? Mas olhar realmente porque é prático, pro que você consegue executar e o esforço disso, tá? Relacionamento é trabalho, né? Então, paulatinamente, um passo a passo para você consolidar algo muito bacana aí, tá? Mas existe um processo também de desconstrução necessário, tá? E pode estar ligado a você e não necessariamente ao outro, tá? Que a gente tem uma tendência a olhar sempre para fora e não para dentro, né? Bom, a gente tem picos, tá? Então, a gente tem eclipse, né? Em Touro, no dia 30 de abril e depois no dia 8 de novembro. Perceba mais a semana, tá? Não fica focando só no dia. Então, esse foco realmente no outro, na relação, no que está estruturado, no que é importante, tá? Depois a gente tem os eclipses de Escorpião, então na semana do dia 16 de maio e depois 28 de outubro, que é esse processo de se dissipar, tá? Do que de repente você tem, às vezes, agido ou levado em consideração até agora, viu que é importante para você, mas nessa correlação com o outro, se caso nessa relação seja importante, ou se você quer uma relação para sua vida, né? Caso você esteja solteiro. Você sabe exatamente qual padrão de pessoa que você quer? Que tipo de relacionamento você quer? Você tem isso muito bem, assim, sólido na sua cabeça? Porque aquela velha história, né? Como é que é? Barco sem direção, qualquer porto serve, né? Em qualquer porto atraca, tá? É importante a gente saber o que é válido pra gente, né? O que a gente valoriza nas relações, tá? Pra gente também estar esperto a hora que chegar, não deixar passar, né? Bom, a gente tem quadratura de Saturno com o nó do norte e Urano depois em conjunção, né? Aqui também é um momento eu brinco uma certa viradinha de chave que é necessária, continua em signos fixos, tá? Mas agora a gente já tem esse nó do norte aqui. Então, de novo, a questão de relacionamentos, tá? E existe com Saturno lá em Aquário algo do passado que precisa ruir, deixar para trás, tá? E aqui não é como eu me sinto em relação às coisas, tá? São coisas tangíveis, né? São coisas lógicas, tá? Não adianta a gente ficar colocando a justificativa simplesmente na questão abstrata ou emocional, tá? É atitude, né? Então não é o que eu falo, o que eu sinto, realmente são as atitudes. A maneira, de repente, de pensar,
na parte mais racional da coisa, né? Existe um processo aí de desestruturação, mas que ela é necessária, tá? Não tenha receio de deixar o que está obsoleto, ultrapassado para trás, tá? Principalmente se existem coisas que você carrega muito de um passado, às vezes padrões de infância, de comportamento, né, da infância, a gente tem às vezes todo o processo em que a gente viveu, como a gente foi vendo a vida se estruturando ao nosso redor e a gente vai seguindo padrões, né? Ali é um belo momento de você olhar para trás e deixar o passado no passado para você focar realmente no que você quer, no seu futuro, na relação que você deseja, no tipo de harmonia que você quer para sua vida, tá? Mas faça o processo, tá bom? Não espere que as coisas automaticamente se resolvam, tá? A gente tem que ter autorresponsabilidade na vida, né? Bom, Júpiter em Áries a partir do dia 10 de maio, tá? Áries, ela é uma casa ligada à área 6 para você. Então, é a casa do trabalho, da rotina, do cotidiano, do dia a dia. Lembra que esse Júpiter ele vai estar passando pela 5, né? Às vezes pode ser um negócio muito literal, por exemplo, questões com filhos, né? Que mudam a rotina, né? Que te levam para um novo momento, né? Em relação ao seu trabalho, em relação à sua rotina. Pode ser, caso os filhos não estejam no seu cenário ainda, pode ser algum talento que você descobre nesse potencial aí desse Júpiter em Peixes, né? E depois você utiliza ele no seu trabalho, tá? Aqui, Áries, ele é um signo cardinal, ele é um signo de início. Então, há uma grande possibilidade de, a partir de maio de 2022 para frente, né? E aí, culminando com muito mais força lá em 2023, porque a gente sabe que 2022 é um ano de travessia, né? Para quê? Para um momento que vem, então, prévio de 2020, vem se desenvolvendo, 2021, agora eu brinco, a gente tem que nadar de braçada para chegar do outro lado, e o outro lado é 2023, tá? A gente tem um grande marco de mudança, tanto coletivo, mas também, né, individual. E aqui a gente tem um grande fechamento de ciclo, tá? E qual é a realidade que você quer viver, né? A partir de 2023, tá? Aqui precisa de iniciativa, precisa de coragem, tá bom? Tenha um pouquinho de atenção para a questão de saúde, cuidado com os exageros, cuidado com a irritabilidade, né? Principalmente se você tiver, às vezes, posições muito pessoais ali, como uma lua em Áries, às vezes um aspecto um pouquinho tenso com Marte, né? Às vezes a gente tem aquele ponto em meio que incendiário das emoções, tá? Tudo depende, claro, da sua configuração natal, tá? A gente tem um Marte, então, entrando em Touro, né, a partir de julho, entrando na sua 7, tá? Então, observa a semana do dia 5 de julho, porque esse Marte entra numa área que tem, né, já um Urano, um eclipse passando, tá? Principalmente se você observa aquela semana, né? Se você entre 18 anos, 30 anos, 42 anos, 54 anos, né? Porque Marte entra ali, ele dá meio que como que eu posso falar? Um cutucão a mais, né? E às vezes até um certo estímulo caso você esteja ainda num processo de resistência em relação a outras pessoas na sua vida, tá? Depois esse Marte vai conjuntar com Urano a partir do dia 1º de agosto. Aí a gente traz um processo mais acelerado de volatilidade ou de mudanças bruscas, tá? E lembrando que isso tudo está acontecendo no signo mais fixo dos fixos, tá? Então, caso venha se manifestar, não é necessariamente uma mudança assim, tranquilo, suave, aconteceu. Não, é uma coisa que te tira da zona de conforto, é uma coisa que você enxerga a realidade e diz assim, tá, aqui precisa mudar. O que eu posso fazer, né? Para que a coisa realmente se estruture da maneira que eu quero, né? Bom, a lua cheia em Escorpião acontece no dia 16 de maio, então ali na sua área 1, tá? A lua cheia, ela coloca um holofote, né? Um holofote para os assuntos ligados assim, o seu bem-estar físico, a sua vitalidade. Lembra que tem um nó do sul ali, então já tem muita coisa que você vai naturalmente se dissipando. Pode ser um momento muito emocional, sabe? E às vezes com uma emoção muito aflorada, tá? Lembrando que aqui é um eclipse também, né? Então a gente tem um eclipse na sua casa 1, tá? É importante cuidar, como é eclipse lunar, né? Às vezes as questões emocionais que impactam o corpo físico, tá? Questões psicossomáticas, né? A gente tem Júpiter voltando para Peixes ali no finalzinho de outubro, então fechando os assuntos da área 5, né? Se ficou alguma pendência, então todos os assuntos lá do início do ano, né? Questões de casa 5, como eu falei, filhos, amor, seus talentos, as coisas que você tem prazer em fazer, tá? Se ficou algum fiozinho solto, é um bom momento para ajustar. Outro ponto importante nessa questão jupiteriana, Júpiter rege a sua 2, tá? E tá passando ali pela sua 5.
Como que estão os seus gastos, né? É uma quadratura em relação a essa posição de casa 2. Casa 2 representa as finanças, né? Se você fez o workshop do caminho do dinheiro, você sabe que a casa 2, a casa 8, a casa 11 são casas ligadas principalmente às questões financeiras do mapa. Então tenha um pouquinho de atenção com gastos inesperados, às vezes com um certo exagero, né? No controle das suas finanças também. Temos um aspecto favorável para a questão financeira, por exemplo, quando esse Júpiter entra em Áries ali a partir do dia 10 de maio, faz um trígono aqui, tá? Então observe as oportunidades de trabalho que podem surgir. Por exemplo, aqui a casa 7, que envolve o relacionamento, também envolve clientela, né? Digamos que você seja um advogado, né? Então pode ser às vezes uma nova causa com um cliente que pode te trazer um bom retorno financeiro, né? Se você for de repente um psicólogo, né? Às vezes algum projeto de trabalho que envolvam às vezes pessoas, né? Isso também pode te trazer um bom retorno financeiro. Às vezes, por exemplo, você professar algo, se você tem algum conhecimento que você consegue auxiliar o outro a colocar em prática, por exemplo, pode te trazer benefícios, tá? Bom, a gente tem um Marte retrô em Gêmeos, e aí ele tá retrô onde? Lá na sua casa 8. A casa 8, né? A famigerada casa 8, que é uma casa de mistérios, tá? Mas a casa 8, ela é uma casa ligada ao dinheiro, que é o resultado de parcerias, de alianças, do casamento, tudo que envolve o outro, tá? Cuidado com dívidas, impostos, tá? Como que tá isso? Imposto de renda, tá tudo certinho, né? Você fez algum financiamento? Como que tá a questão do casamento? Como que tá esse dinheiro compartilhado? Você tem alguma aliança? Uma parceria, uma sociedade? Como que estão as gestões, né? Como que está a gestão desse din-din, tá? E você pode me dizer, Neme, eu tenho uma pessoa que cuida disso pra mim, né? Tá super bem organizado. É um momento interessante nessa retrogradação, mesmo que você tenha alguém que cuide de área financeira para você, tá? Para você saber como as coisas estão sendo gerenciadas, tá? Cuidado com qualquer transação eletroeletrônica que envolva questão financeira, algum investimento de repente, caso você queira fazer, né? Mergulhe a fundo, veja os indicadores, tá bom? Para você conseguir tomar as melhores decisões, né? E lembrando aqui que pode ser um profundo momento de reflexão. Às vezes até carregado um pouquinho de crises, né? Quando a gente questiona demais as coisas. Por quê? Porque você tem esse regente da casa 1 aí, né? E a casa 1, que é o ascendente, sim, é o corpo físico, mas é também a nossa jornada de vida. É a nossa motivação primária. Então pode ser um processo um pouquinho mais interno, tá? E às vezes a gente questionando tudo, refletindo sobre tudo. E tá tudo certo, faça essa reflexão, tá? É o momento de ponderar, né? Assim, os próximos passos, tá bom? Mas lembra que tá lá em Gêmeos, né? Então use sempre a lógica, né? Busque a informação, não vá pela primeira informação que te falam, né? Então às vezes você tem, sei lá, alguém te conta alguma coisa e você já quer sair agindo ou fazendo e acontecendo. Não. Respira. Veja a qualidade da informação. Você tem ascendente em Escorpião, né? Seja estratégico. Observa, busca informação, colete os dados antes de tomar qualquer decisão. E principalmente o Marte em Gêmeos, ele tende a se posicionar muito através da palavra, né? Então a gente tem que cuidar porque as palavras às vezes elas não ficam só no vento, né? Às vezes a gente fala coisas que depois o outro não esquece, tá? Bom, a gente tem as retrogradações de Mercúrio esse ano. Numa posição que eu acho super interessante, tá? Porque as últimas aconteceram em signos de ar, as próximas acontecerão em signos de terra, e neste ano de 2022, que é justamente um ano de movimento, né? Não é um ano pra gente ficar parado esperando as coisas acontecer, mas se movimentar. É um ano que a retrogradação começa em ar e ela vai pra terra. Então, o que isso significa? Existem coisas que já estão na nossa cabeça pensando, refletindo, reavaliando desde o ano passado, e agora é o ano da gente ver como que a gente executa, né? A gente até fazer o peso aí, né, e ver, tá, isso aqui é válido, não é, isso aqui faz sentido, não faz, ok, se faz, estruturar, dar forma, ver o que é útil nesse mundaréu de informação, né, que hoje a gente é mergulhado, tá? E o que é só ruído, o que é só barulho, o que às vezes te impede, inclusive, de você executar as coisas, porque você fica ponderando demais, né? Porque sempre tem um olhar diferente para tudo, a gente tem que aprender a decodificar uma informação e tomar decisões, né? Bom, do dia 14 de janeiro até 4 de fevereiro, a gente tem essa retrogradação na cúspide de Aquário com Capricórnio, né? Então, bem nessa cúspidezinha aqui, ó, vai ter o Mercúrio retrô para você nesse início de ano, tá? Então, pondere as questões ligadas à sua família de origem, como que tá a comunicação com seus pais, com essas pessoas do seu ambiente mais próximo, irmãos, vizinhos, quem frequenta a sua casa, né? Se você for fazer, por exemplo, algum contrato de compra e venda de apartamento, de aluguel, de imóvel, de casa, com propriedades, né?
Leia, releia, vê se está tudo bem acordado, vê se toda a informação está ali realmente, tá? Para não ter surpresas depois, né? Bom, depois do dia 10 de maio a 3 de junho, a gente tem na cúspide de Gêmeos com Touro. E aí a gente tem aqui uma conexão, aquela questão que já está muito ativa para você, tá? Que é a questão de parcerias com a questão financeira, tá? Um bom momento de reflexão, um bom momento para você ver essa questão de informação, né? Aquela questão que eu te falei de dívidas, se você tem algum financiamento, herança, se você tem, de repente, algum contrato com alguém, né? Ou se surgir alguma informação ligada a isso, ponderar. E aqui é muito para fazer algum ajuste necessário, tá? Observa a qualidade da informação que chega até você, caso envolva alguma decisão, tá? Depois do dia 10 de setembro até 2 de outubro, na cúspide de Libra, com Virgem. Então, a gente tem aqui, ó, da casa 2 para casa 11. Muitos dos processos internos, tá? De percepções. Aqui, cuidado com a questão do escapismo também, né? Aqui é hora de voltar para a realidade, né? Então, assim, sabe aquelas imagens mentais que surgem quando a gente está quase dormindo ou quando a gente deixa a mente vagar? Coisas que já devem estar na sua cabeça há um bom tempo, onde você está refletindo, pensando, reavaliando. Agora é hora de ver realmente o que é realidade e o que não é dentro de todos esses pensamentos, tá? Aqui é importante focar no que é prático, no que é útil e no que te traz resultado, tá bom? Veja nesse emaranhado de informação e de questionamento que você já vem, isso não é novo, né? Isso já vem, inclusive, desde, de repente, do ano passado. O que realmente fica e o que vai. Virgem é um signo de discernimento, tá? Ele é um signo ligado a essa capacidade de separar o joio do trigo e principalmente de simplificar as coisas. Na dúvida, simplifique, né? Na dúvida, vá pelo prático, pelo objetivo, né? Limpe os excessos, tá bom? Isso também pode ser, às vezes, se você tem alguma comunicação importante para fazer, né? Seja o mais prático, objetivo possível, né? Caso você esteja refletindo, às vezes, sobre algum assunto importante na sua vida, tá bom? E todas essas retrogradações, né, mercurianas, lembra que Mercúrio tem a ver com toda a maneira como a gente comunica, como a gente fala e como a gente decodifica a informação. Então, às vezes, não é só a questão de como a gente se posiciona, mas como a gente entende o posicionamento do outro através da palavra, seja ela escrita, verbal, não verbal, tá? Bom, essa é uma visão geral, né, de um horóscopo, tá? Claro que tudo depende da sua individualidade astrológica. Se você, por exemplo, tem Júpiter em Áries, então, poxa, 2022 é um fechamento importante para você a partir do dia 10 de maio de 12 anos, né? Porque o ciclo de Júpiter é de 12 em 12 anos. Então, o que estava acontecendo na sua vida lá em 2010? Não que vai ser a mesma coisa, tá? Então, às vezes os conceitos eles aparecem com uma roupagem diferente, tá bom? E é legal a gente fazer essa reflexão, porque a astrologia ela é um reloginho, né? Então a gente vai vendo ciclos, a gente vai vendo esse ponteirinho do relógio, o que aconteceu naquela época, o que tende a se manifestar, né, nesse momento, tá? Mas se é uma coisa de relacionamento, né? Vamos chutar aqui. Poxa, Nemi, mas sei lá, eu era muito nova, eu nem estava pensando muito, né, em relacionamento ainda. Vamos entender a questão do relacionamento. Não vai ser necessariamente com quem você vai casar, né? Às vezes pode ter sido o seu primeiro beijo, pode ser, sei lá, se era na adolescência, o seu primeiro interesse realmente por alguém, né? Saindo daquela questão mais criança, indo para outra fase da vida. Então é legal a gente ir avaliando, tá? É assim que a gente vai, digamos, calibrando o potencial de manifestação do nosso mapa. E sempre procure fatos, tá? Acontecimentos, porque aí fica mais fácil da gente conseguir calibrar, tá? Claro que assim, que os nossos sentimentos são importantes, a questão comportamental, psicológica, com certeza, tá? Mas pra gente conseguir validar algo, a gente precisa de coisas práticas, né? E aí a gente consegue ir revisando no passado o que tendeu a se manifestar e aí fazendo cada vez mais projeções futuras, tá certo? Bom, qualquer coisa eu tô lá no meu Instagram, que é o Nemi Astro. Eu desejo para você um excelente 2022, que seja um ano de muita transformação positiva, né?